Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje nós vamos dar sequência nas nossas reflexões baseadas no livro Pensamento e Vida, que é um livro que foi psicografado por Chico Xavier através do espírito Emmanuel, né, que é quem nos traz esses ensinamentos tão valiosos. E hoje nós vamos conversar sobre a questão da sugestão. E a primeira coisa que nos vem à cabeça, mas como assim? Sugestão. Então, quando a gente pensa nessa palavra, na sugestão mental, a primeira coisa que nós fazemos a ligação imediata ali de conceitos é com a hipnose, né? Com os fenômenos de hipnose que dos estudiosos, né, classificam em dois tipos ali. As sugestões intra-hipnóticas, né, que acontecem com aquela pessoa no curso de um sono provocado, e a pós-hipnótica, que continua depois do despertar, quer dizer, a pessoa ela tem uma atuação diferente ali através do sono hipnótico provocado, e também tem aqueles momentos em que a pessoa ela acorda e depois ela vai ter essa atitude mesmo acordada, né, mesmo saída do transe hipnótico, continuando a agir de uma maneira diferenciada através dessa sugestão causada pela hipnose, né? Uma outra coisa que a gente vê também quando a gente pensa em sugestão e nesses fenômenos hipnóticos, está associado com a questão da magia, né? Muito realizada aí ao longo da história, tanto para o bem quanto para o mal, quando nós vemos a junção, né, de forças ocultas ali, né, que vem tanto de pessoas com forte magnetismo encarnadas quanto de desencarnadas, né, gerando situações que impressionam as pessoas através dessa questão da magia, né. Mas o Emmanuel ele vem falar que a sugestão ela não se restringe somente a esses momentos de hipnose ou de magia puramente. Ele nos fala nesse estudo, né, que a sugestão ela é acontecimento de toda hora, todo instante, na vida de todos os seres, e que ela tem base na reflexão mental permanente, ou seja, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós somos, na energia que nós emitimos através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, né? E nesse capítulo aí do livro Pensamento e Vida, o Emmanuel ele nos diz, porque a gente começa a pensar, quando a gente fala em hipnose, quando a gente fala na questão da magia, a gente tem um erro de pensar que a sugestão é algo sempre ruim, e na verdade não é. O Emmanuel ele fala assim, que por ser uma força mental pura e simples, ela não é boa e nem má, dependendo dos seus efeitos da aplicação que se lhes confere, ou seja, ela pode ser direcionada para algo bom, que vai ter aí um resultado benéfico na vida de uma ou de várias pessoas, ou de um grupo de pessoas, e ela pode também ser direcionada para o mal, levando prejuízo também a uma ou a um grupo de pessoas, né? Então ele fala assim, que ela pode acontecer tanto no altar de oração, em que nós estamos pedindo, em que nós estamos vibrando pelo bem de alguém ou de um grupo, né? Quanto também naqueles ritos bárbaros e deprimentes, né? De magias feitas para o mal, e também na demagogia de arrastamento, né? Levando aí a transbordar o psiquismo inferior das pessoas, inspirando aí a licenciosidade e a rebelião. Quer dizer, então a gente começa a entender que a sugestão, para ela acontecer, ela não precisa estar num lugar adequado ali para pensar em hipnose, para pensar em magia, nada disso. Ela acontece na nossa vida, todos os dias, em todos os instantes, através das nossas correntes mentais. E o Emmanuel ele diz assim nesse capítulo, nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Então, eu não preciso lá estar num momento de hipnose para estar induzindo, levando essa indução a algo ou a alguém. Assim como eu não preciso estar também fazendo um ritual de magia para estar fazendo bem ou prejudicando alguém que eu desejo auxiliar ou prejudicar, né? Bom, e sobre isso, ele segue explicando que todos nós exteriorizamos essa energia mental, né?
todas as pessoas. Isso aí não é um dom especial de alguns ou de outros, não. Todos exteriorizam essa energia mental, né? Configurando aí as formas sutis com que a gente influencia o próximo, aqueles que estão ao nosso redor, mas também aqueles que não estão tão perto, mas que têm afinidade, que têm sintonia de pensamento, que às vezes está lá longe, mas que está captando a nossa energia pela afinidade, pela proximidade de conceitos, de tendências e de inclinações, né? E da mesma forma com que a gente leva isso, a gente recebe também. Ele diz assim, ó, e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios, ou seja, nós induzimos e nós somos induzidos também no nosso dia a dia. Ele diz assim, cada atitude da nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Então aí fica um conceito que a gente tem que tomar cuidado para a gente não... para a gente entender certinho e não temer essas situações. Porque quando a gente fala que a gente pode induzir os outros, a gente acha bom, né? Falar, ai, que legal, eu vou tentar induzir algo que eu quero em pessoas, né? Mas quando a gente lembra que a gente também é induzido, às vezes a gente fica com um pouco de medo, porque aí a gente começa a pensar qual a energia que os outros estão aí nos jogando para nos induzir a algo que pode ser bom ou ruim. Mas aí o Emmanuel deixa claro para a gente que essa sintonia, que essa afinidade de tendências é que vai permitir essa conexão mais forte ou mais fraca. Ou seja, a gente não vai mudar a pessoa que nós somos, a gente não vai deixar de ser algo para se tornar outro totalmente diferente por essa indução que vem de fora, se nós não tivermos afinidade, sintonia com aquilo que nos é lançado. Ou seja, o mal me atinge quando tem algum vínculo ali que pode permitir que ele chegue até mim. E isso a gente tem que tomar muito cuidado para pensar, então nada me atinge. Não, porque todos nós temos muitos defeitos, muitos vícios no nosso coração, né? E quando eu tô falando de vício aqui, eu não tô falando de bebida, de cigarro, não. Eu tô falando de vícios de sentimento, eu tô falando de maledicência, eu tô falando daquelas coisas ruins que nós trazemos, que a gente gosta muitas vezes de alimentar, mas que nos tornam vulneráveis a sermos alvos de energias que não são boas e que podem vir de fora, né? Que podem vir aí de outras pessoas. Por que que isso acontece, né? Por que que nós temos nós induzimos e somos induzidos? Ele nos explica que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Ou seja, isso é a questão da repercussão mesmo, que atua e que atinge o nosso caminhar, né? Então, eu devo temer, na verdade, aquilo que eu sou, porque quem eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, é o que vai permitir a ligação com coisas boas ou com coisas ruins. Eu não preciso ter medo, então, querendo mudar os que estão ao meu redor para me proteger. A melhor forma de proteção, levando em conta isso que nós vimos aqui com o Emmanuel nos explicando, a melhor maneira de eu desenvolver a minha proteção contra as energias desarmônicas que porventura possam estar sendo direcionadas até mim é através do meu melhoramento, da minha reforma íntima. Quando eu melhoro os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus conceitos, quando eu melhoro a energia que eu exteriorizo para o ambiente em que eu estou, eu mudo então o meu padrão vibratório e começo a sintonizar com energias semelhantes, ou seja, aquelas energias ruins, mesmo que tenha alguém querendo jogar coisa ruim, provocar coisas desagradáveis na nossa vida, não vai conseguir. Por quê? Porque a nossa sintonia é outra. Diferente daqueles momentos em que a gente deixa a nossa energia ficar ruim, falando mal, pensando mal, desejando mal. Quando a gente começa a atuar nesse momento de desequilíbrio e desarmonia, aí nós nos tornamos, sim, presas fáceis dessas energias ruins que podem estar aí no ambiente, que podem estar direcionando para a gente ou não. Às vezes é só um ambiente que tem energias nefastas ali, e se a gente tiver no nosso radinho interior, que eu brinco, sintonizado com algo ruim, a gente pode receber isso e captar coisas não tão boas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né?
não tendo tanto medo do que vem de fora, mas sim do que está aqui dentro. Porque o que permite que esse algo me atinja é aquilo que eu emito, é aquilo com que eu sintonizo. Ou seja, a melhor forma que eu tenho de me proteger é me melhorar, é elevar o meu pensamento, é elevar o meu sentimento, é tornar a prece, a oração, o hábito de orar, algo tão importante e necessário como é a respiração no nosso dia a dia, porque quando nós paramos para orar, para fazer uma prece, para levar nossos pensamentos para algo de melhor, nós automaticamente começamos a nos desvincular daquilo ruim, dos pensamentos negativos, das ideias perniciosas que porventura possam surgir na nossa mente. E elas surgem mesmo, mas são meios que a gente tem de conseguir cortar isso, né? Melhorar isso, mudar a nossa sintonia. Né? E a gente tem que ter muita vigilância nesse sentido, para não deixar uma coisa sutil, mas que porventura possa estar instilando aí pensamentos ruins, sentimentos ruins no meu coração, para não deixar isso se transformar numa bola de neve. E a hora que a gente vê, a gente está aí vítima de obsessões horrorosas, com a nossa vida prejudicada, com situações ruins atingindo o nosso caminhar, né? A gente tem que fazer o trabalho oposto, a gente tem que se sintonizar com o bem, lembrando que o bem é muito maior, o bem é muito mais poderoso, mas que precisa da nossa sintonia para que atue na nossa vida. Então a gente tem que sempre estar envolvido com isso, com prece, com oração, e não basta orar e pedir e rezar se nós não modificarmos o nosso interior. Então essa busca constante de melhoria íntima, de reforma, né? De substituir os nossos defeitos, os nossos vícios por virtudes. Essa busca nos confere energias boas que permitem que nós estejamos ligados e conectados com aquilo que é bom, com aquilo que é belo, com a espiritualidade de amor e de luz, permitindo melhor atuação do nosso anjo guardião na nossa vida e de tudo de melhor que a gente possa trazer para os nossos caminhos, né? E o Emmanuel, ele segue dizendo o seguinte: somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Ou seja, aquilo que acontece na nossa vida hoje é reflexo daquilo que nós atraímos para a nossa vida, que nós puxamos para o nosso dia a dia de acordo com as nossas ações, com os nossos pensamentos e sentimentos de ontem, né? Quer dizer, aquilo que eu estou pensando hoje automaticamente está gerando meu amanhã. Meu amanhã vai ser bom ou vai ser ruim? Então a gente começa a pensar, depende, o que a gente está trazendo para a nossa vida? O que a gente está atraindo através daquilo que nós somos e através daquilo que nós buscamos ser? E ele vai nos ensinando sobre como mudar esse padrão aí e trazer algo de bom, né? Porque segundo ele, segundo Emmanuel, dependendo de como nós trabalharmos esses nossos sentimentos, essas nossas emoções, a gente pode alterar o destino aí a direção da nossa caminhada para conseguir atingir uma vida mais feliz, mais alegre, mais serena, né? E todos nós queremos isso, né? O Emmanuel, ele diz assim, ó: auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor, suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Ou seja, a partir do momento que nós começamos a ajudar o próximo, a ter paciência, a ter humildade, a gente começa a fazer esse reflexo do outro para com a gente mesmo também. Nos momentos da nossa necessidade, trazendo esse auxílio em nosso favor, trazendo essa humildade dos outros também para com a gente. Quando eu começo a trabalhar minha paciência, eu começo a receber também a paciência dos outros, porque quando a gente fala em paciência, a gente pensa só naquilo que a gente tem que ser paciente, mas a gente esquece que nós também erramos muito, que nós necessitamos muito da paciência, da solidariedade dos nossos próximos, né? Então, o Emmanuel começa a falar, ó, se você quer atrair coisas boas na sua vida, começa a emanar coisas boas aí para o universo, para aqueles que estão ao seu redor, para conseguir trazer isso para o seu dia a dia, né? E aí ele diz assim, ó: por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos da nossa individualidade, colhendo-lhes os efeitos nas individualidades alheias, como semeamos e obtemos o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Quer dizer, se eu plantar
cenoura, eu vou colher cenoura. Se eu plantar batata, eu vou colher batata. Assim é também com os reflexos da nossa individualidade, né? Essa sugestão ela é espontânea, ela acontece a todo momento. Aquilo que nós somos, aquilo que nós emitimos, é aquilo que vai chegar no nosso caminho através dessa reflexão, né? Portanto, a gente percebe a importância de nos melhorarmos. O Emmanuel ele finaliza esse capítulo aí maravilhoso dizendo o seguinte: somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Então a gente percebe que, ao invés de reclamar, de querer achar culpados pelas situações desagradáveis na nossa vida, que nós precisamos sim trabalhar para que nós consigamos melhorar, porque cada um de nós é responsável por ter essa sintonia com os construtores do bem, com os seres angelicais, com os espíritos de luz, ou com aqueles que estão ainda em desarmonia, levando prejuízo àqueles com quem entram em sintonia, né? Fica aí essa reflexão para que a gente possa ter essa consciência sobre a importância das nossas decisões e escolhas no nosso dia a dia e como nós podemos, através dessas mesmas decisões e escolhas e mudança de atitude, melhorar aí o nosso caminhar. Muito obrigada pela companhia em mais essa reflexão e nos vemos na próxima reflexão.